Você já parou para pensar no que acontece nos momentos em que seu coração deixa de bater? Eu sei o que é isso, porque vivi essa experiência. Morri por 8 minutos e 24 segundos. O que eu vi não foi paz, mas sim a verdade, e essa verdade é dolorosa. Meu nome é Ângela, sou do sul do Alabama, cresci em uma casa cristã, e meu pai era pastor. A Bíblia sempre foi o centro da nossa vida, da nossa rotina e dos nossos medos. Mesmo lendo ela todos os dias, nunca percebi o que Jesus me mostrou quando estive morta. Era uma tarde comum. Eu havia saído do mercado e estava dirigindo pela rodovia 65 quando um caminhão avançou o sinal e me atingiu em cheio. O som do impacto foi a última coisa que eu vi antes de o mundo ficar completamente escuro. Por um momento, achei que tinha apenas adormecido, mas não, eu estava morta. Flutuava acima do meu corpo, vendo os paramédicos tentando reanimar o que restava de mim. Mas o que me prendeu naquele momento não foi a cena, mas o silêncio, um silêncio tão profundo que me silenciou por dentro. E foi nesse vazio que ele apareceu, Jesus. Mas não, ele não era como nas pinturas que eu via o tempo todo, com seus olhos azuis e rodeado por anjos. Não havia nenhuma música suave ou cenário celestial. Ele estava ali, sozinho, e sem sorriso, sem estender a mão, apenas me olhou. Com uma voz firme e serena, ele me disse: Ângela, por que passou sua vida inteira ouvindo os outros, quando a verdade sempre esteve nas suas mãos? Naquele momento ele me mostrou a Bíblia, mas não a mesma que eu lia. Era como se ele abrisse as escrituras diante dos meus olhos e rasgasse cada camada de erro, cada distorção criada por homens, igrejas e líderes cegos que moldaram a palavra de Deus para controlar e não para libertar. Eu vi rostos, vi pastores, vi pessoas que pregavam com paixão, mas nunca em nome de Deus. Vi multidões sendo guiadas por versículos isolados, doutrinas sem fundamento, teologias que pareciam santas, mas que escondiam vaidade. E diante dele, eu não consegui me defender, porque mesmo lendo a Bíblia tantas vezes, nunca acreditei o suficiente para questionar o que me ensinaram. Jesus me mostrou algo que jamais esquecerei: a verdade liberta, mas ela também machuca. Antes de te curar, ela arranca a mentira da alma. No lugar onde eu estava, não havia desculpas, nem desculpas como meu pastor disse, não sabia. Só existia o que realmente era, o que sempre foi. Quando percebi que meu tempo estava acabando, eu implorei: Senhor, me dê mais uma chance, me deixe voltar não para viver como antes, mas para contar o que vi. Mesmo que não acreditem, mesmo que me chamem de louca. E ele disse: então vai, mas lembre-se, não fale por você, fale por mim. Quando acordei no hospital, com o som do monitor apitando, eu chorei, não pelo susto, mas pelo peso da verdade que agora eu carregava. Hoje não sigo mais placas de igrejas, sigo Jesus. E voltei para dizer algo do fundo da minha alma: você pode frequentar um templo a vida inteira e ainda assim estar perdido. O que salva não é a igreja, é a verdade, e ela está ali, na Bíblia. Mas só quem tem coragem de encarar vai realmente enxergar. Eu também achava que morrer era como cair na escuridão e desaparecer. Mas quando meu coração parou, não foi escuridão que me envolveu, mas a verdade. Quando o mundo sumiu e deixei meu corpo no asfalto quente, pensei que tudo tinha acabado. Mas o que me esperava não era o fim, era uma exposição. Era como se eu tivesse entrado em um lugar onde o tempo não existia, mas tudo que você fez, sentiu, pensou, estava lá, em pé, olhando para você. Sabe aquelas coisas que a gente enterra, aquelas que a gente tem vergonha até de admitir para Deus? Lá elas estavam vivas e gritavam: a morte não te despe apenas do corpo, mas da alma. E no meio daquela presença, uma sensação tomou conta de mim. Eu nunca estive preparada para isso. Pensava que era uma mulher de fé, 56 anos orando, jejuando, indo à igreja. Mas naquele lugar, tudo que eu era virou silêncio. Jesus não me perguntou quantos cultos eu frequentei, ele me perguntou: por que eu nunca te ouvi de verdade? Ele me mostrou momentos em que ele tentou falar comigo, pessoas que cruzaram meu caminho com verdades duras, mas que eu rejeitei, porque doía, porque contrariava a doutrina, porque não era bíblico o suficiente aos olhos dos homens. E então ele disse algo que partiu meu espírito ao meio: você se protegia com a Bíblia, mas nunca me buscava com ela. Usava a palavra como escudo, mas nunca como espelho. Foi como um soco na alma. No lugar entre a vida e a morte, não existem títulos. Não importa se você era pastora, líder ou ministra fiel por 40 anos. A única coisa que importa é: você viveu a verdade ou viveu uma interpretação confortável dela? E meu Deus, quantas vezes eu escolhi o que era confortável,
Quantas vezes disse amém para pregações que me faziam sentir bem, mas não me transformavam. Quantas vezes pensei que estava no centro da vontade de Deus apenas porque estava dentro de um templo, enquanto meu coração estava longe dele. Sabe o que senti ali? Vergonha. Mas não era a vergonha humana de errar. Era a vergonha de ter tido acesso à verdade durante toda a minha vida e ter escolhido a versão diluída dela. A morte não me mostrou um inferno de fogo, mas um inferno de arrependimentos, um purgatório interno onde você vê tudo o que poderia ter sido se tivesse realmente escutado a voz certa. E foi nesse lugar que Jesus olhou dentro de mim e disse: ainda há tempo. Todos dizem que querem respostas, que querem saber o porquê das coisas. Mas a verdade é que a maioria não quer respostas, quer consolo. Quando Jesus me apresentou a Bíblia naquele lugar entre a vida e a morte, tive a sensação de estar diante de um livro totalmente novo. Não porque as palavras haviam mudado, mas porque pela primeira vez, meus olhos estavam limpos. Você entende o que isso significa? Foi como se todas as vezes que eu li aquelas páginas, elas tivessem sido distorcidas pelas vozes dos meus pastores, pelas tradições da minha família e pelas doutrinas que me ensinaram desde criança. Eu nunca li a palavra com liberdade. Sempre o fiz com medo, medo de discordar, medo de descobrir algo que desafiasse o que me dava segurança. Mas ali naquele momento, não havia mais filtros. E foi então que ele me mostrou que as respostas que eu tanto procurei estavam ali, o tempo todo. Elas sempre estiveram ali, mas eu passei a vida inteira esperando que alguém as interpretasse para mim. Jesus me revelou perguntas que fiz em silêncio, chorando à noite, e vi versículos que respondiam exatamente aquilo que eu buscava. No entanto, eu os ignorei, ou pior, os ouvi sendo distorcidos por quem falava de maneira eloquente. Senti como se tivesse sido enganada, mas não pelos outros, e sim por mim mesma. A verdade sempre esteve ali, mas eu nunca tive coragem suficiente para encará-la de forma genuína. Então Jesus disse algo que nunca vou esquecer: a palavra de Deus é viva, mas ela morre na boca de quem a usa para manipular. Isso me quebrou por dentro, pois lembrei de pregações que aplaudi e que agora via como envenenadas. Lembrei de líderes que admirei, mas que agora via usando a Bíblia como um escudo para sua vaidade. E a pergunta que ficou foi: quantas respostas eu perdi esperando que alguém as mastigasse para mim? Foi ali naquele momento que eu percebi a verdade. Deus não esconde nada de nós. São os homens que vendem a ilusão de que só eles sabem onde está a verdade. Não está num púlpito, está em Jesus, e ele deixou tudo escrito. Mas só conseguimos enxergar isso quando paramos de procurar atalhos. Se você espera que alguém te entregue as respostas prontas, vai morrer com perguntas que já foram respondidas. Eu precisei morrer para enxergar o que estava bem diante de mim a vida inteira. Sabe aquela confiança cega que colocamos em certos pregadores? Aquela reverência automática que damos porque eles têm microfone, terno e título. Naquele lugar onde estive, isso não tinha valor nenhum. Depois que Jesus me mostrou as Escrituras com os olhos da verdade, ele começou a me revelar rostos. O que vi, eu daria tudo para esquecer. Vi pastores que eu conhecia, homens que eu ouvi pregar durante anos. Vi suas palavras, mas também vi suas intenções disfarçadas. Vi líderes usando a Bíblia para manipular, criando medos nas pessoas. Vi igrejas que impunham regras que Deus nunca escreveu. Vi multidões seguindo esses homens como se fossem o próprio Cristo. E então Jesus me falou: você confiou mais nesses homens do que confiava em mim. Isso me destruiu, porque era a mais pura verdade. Quantas vezes eu engoli coisas que não faziam sentido só porque vinha do pastor? Quantas vezes deixei de questionar porque ele era ungido? Quantas vezes ignorei a voz do Espírito Santo dentro de mim porque a voz no púlpito falava mais alto? Nesse lugar eu vi as consequências disso. Vi pessoas sendo guiadas por caminhos que pareciam santos, mas que levavam às trevas. Vi igrejas cheias, mas espiritualmente mortas. Vi homens adorando homens em nome de Deus. E o pior, esses líderes acham que estão certos, acham que são porta-vozes de Deus, mas estão arrastando vidas para o abismo. Jesus disse olhando nos meus olhos: nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas muitos dos que foram rejeitados pelas igrejas foram aceitos por mim. Isso me fez tremer por dentro, pois lembrei de tantas vezes em que vi pessoas sendo excluídas da igreja, simplesmente por não seguirem a visão, por questionarem, por serem humanas demais. E enquanto isso, os intocáveis, os que dominavam o palco, estavam com seus corações mais distantes de Deus do que qualquer pecador lá fora. Foi nesse momento que tudo se esclareceu para mim. A verdadeira igreja não é feita de muros, palco e som, mas de entrega, verdade e arrependimento, sem performance, sem cargo, sem vaidade.
E naquele instante, senti medo. Medo de pensar em quantas pessoas, agora mesmo, estão sendo conduzidas com um sorriso no rosto para um buraco que só será visível quando já for tarde demais. Se você está ouvindo isso agora, não aceite tudo o que te dizem só porque vem de um altar. Questione, busque, ore e, principalmente, leia por si mesmo. Há líderes que não estão te levando para Deus, estão te levando para o controle, para o engano, para o inferno. O que é mais cruel na vida? Quando você aprende a viver com a dor, acreditando que ela é normal. Eu passei décadas com uma angústia inexplicável, uma sensação de que algo sempre faltava, mesmo indo à igreja, orando, servindo. Sempre parecia que algo dentro de mim estava vazio. Eu achava que era apenas estresse, trauma ou uma fase, mas não era. Era minha alma gritando, e ninguém percebia, porque por fora, eu era a mesma Ângela de sempre, educada, sorridente, temente a Deus. Mas por dentro, eu estava apodrecendo espiritualmente, e nem eu percebia. Sabe por quê? Porque a religião me ensinou a me ocupar. Se você está sentindo um vazio, leia mais. Se está em crise, jejue mais. Se está perdido, trabalhe mais, faça mais, mais, mais. Mas ninguém nunca me perguntou: você já parou para ouvir Deus, ou só está repetindo o que te disseram sobre Ele? Naquele lugar entre a vida e a morte, eu entendi o que era essa dor. Era desconexão. Era uma alma tentando sobreviver em uma fé artificial. Jesus me mostrou cenas da minha rotina, orações mecânicas, leituras apressadas, momentos em que eu dizia glória a Deus, mas não sabia nem o que estava glorificando. E Ele falou: você não vivia em pecado, Ângela, mas também não vivia em mim. Você vivia no automático da religião. Isso foi como um soco no estômago, porque eu pensava que estava bem com Deus. Embora eu não fizesse nada de errado, ali diante de tudo, percebi algo profundo. Não cometer erros não significa estar em paz com Deus. Na verdade, apenas indica que você ainda não percebeu o quanto está distante. E é nesse vazio espiritual que mora o verdadeiro perigo. Esse vazio não se manifesta de forma abrupta. Ele vai te adormecendo, e quando você se dá conta, já está morto por dentro. Hoje entendo que aquela sensação que me acompanhava por tanto tempo não era um problema emocional, mas uma alma desnutrida, alimentada por frases de efeito, mas faminta pela verdade. E a verdade não é fácil de encarar. Ela dói, desafia, arranca máscaras, mas no final, ela cura. Se você sente esse vazio, essa dor que ninguém entende, não ignore. É a sua alma tentando se reconectar com Deus, e não com a religião, mas com Deus de verdade. Se isso te tocou, é porque sua alma ainda luta para respirar, e talvez ainda haja tempo para despertar. Tem algo que ninguém te fala sobre o julgamento de Deus. Ele não grita, não acusa, ele simplesmente revela. Quando estive ali, flutuando entre dois mundos, Jesus não me levou a um tribunal. Não havia martelo, não havia anjos com livros. Havia silêncio e um olhar que quebrava qualquer tentativa de esconder mentiras dentro de mim. Ele não me perguntou o que fiz, ele me mostrou como se minha vida inteira estivesse sendo rebobinada diante dele. E não pelos meus olhos, mas pelos dele. Isso muda tudo, porque a gente sempre encontra justificativas para as nossas ações. Eu só fiz isso porque estava cansada, não sabia melhor. Mas meu pastor me ensinou assim, todo mundo fazia. Mas ali essas desculpas não funcionaram. Jesus me revelou cada pequeno momento em que eu sabia o que era certo e escolhi o conveniente. Não pecados escandalosos, mas atitudes simples, uma fofoca aqui, uma omissão ali, silenciar quando eu deveria confrontar, fingir fé quando tudo dentro de mim estava morto. Eu chorei, implorei para voltar, mas Jesus apenas me olhou e deixou que a verdade me esmagasse. E então ele falou: Ângela, você me conhecia de palavras, mas seu coração tinha medo de mim. Isso me partiu, porque era verdade. Eu não amava Deus, eu temia ser punida. Eu seguia regras, ia à igreja, fazia tudo certo, mas tudo isso era mais por medo do inferno do que por amor ao céu. Sabe o que eu aprendi ali? O inferno não é um lugar distante. Inferno é viver uma vida inteira acreditando que você está salva, só para perceber tarde demais que não estava. Eu não fui uma mulher má, mas fui uma mulher acomodada, cega pela religiosidade. Era mansa na fé, mas rebelde na obediência verdadeira. E naquele lugar, Jesus não me ofereceu consolo, ele me ofereceu a verdade nua, sem adornos, sem atalhos. E aí tudo muda. Porque quando você se vê como realmente é, sem o verniz da religião, percebe que não tem defesa, só arrependimento. Se você acha que vai convencer Deus dizendo "mas eu tentei",
é porque ainda não entendeu com quem está lidando. Tem gente que diz que, se tivesse a chance de ver Jesus cara a cara, faria tudo diferente. Eu vi. E sabe o que eu fiz? Eu caí de joelhos e implorei. Depois dele me mostrar minha vida como ela realmente era, depois que todas as máscaras caíram, eu senti que o fim estava chegando. Não o fim do corpo, mas o fim da chance. Era como estar diante de um juiz que sabe que está certo, e você está errada, sem argumentos, sem defesa, apenas com um grito sufocado na alma: me dá mais tempo. E foi exatamente isso que eu pedi a ele: Jesus, me deixe voltar, não para viver como antes, mas para contar o que vi, mesmo que ninguém acredite, mesmo que zombem, mesmo que riam. Eu preciso falar. Ele me olhou com uma expressão que não era raiva, mas compaixão misturada com justiça. Era amor que não passava a mão, e verdade que não negocia. Ele disse: você vai voltar, mas saiba que se você se calar, o sangue de muitos pesará sobre você. Porque a maioria só escuta quem voltou da morte, e agora você é uma delas. Isso ficou gravado em mim como fogo. Eu senti o peso daquela missão. Eu sabia que não estava voltando por acaso, não era sorte, era misericórdia. Misericórdia com responsabilidade. E então senti o choque, o ar entrando, os aparelhos apitando, as vozes desesperadas dos médicos dizendo: ela voltou, ela voltou. Mas eu não era mais a mesma. A mulher que abriu os olhos na maca do hospital era alguém que tinha cruzado a linha e voltado com os olhos ardendo de verdade. E sabe o que foi mais difícil? Voltar para um mundo onde ninguém quer ouvir o que realmente liberta. Porque aqui fora, as pessoas ainda estão dormindo, acreditando que fé é um clube social, que Deus é um terapeuta e que igreja é um espetáculo. Eu não voltei para agradar, voltei para alertar. E não vou me calar. Se você ainda está respirando, é porque ainda tem tempo. Mas esse tempo tem fim. E quando chegar, você vai desejar ter ouvido. Eu aprendi, depois de voltar da morte, que voz alta não significa verdade, título não significa unção e multidão não significa direção. Eu vi pastores, bispos, apóstolos, ministros, pessoas com a Bíblia nas mãos, mas vaidade no coração. Gente que falava de Deus, mas nunca o conheceu. Gente que decorou versículos, mas não viveu nenhum. E não estou falando isso com raiva, mas com dor, porque eu mesma segui muitos deles. Eu acreditei, defendi e repeti. Mas naquele lugar, entre a vida e a eternidade, tudo isso caiu por terra. Você sabe o que realmente permanece? A verdade. Simples, crua, inconveniente, mas viva. E Deus? Ele ainda fala, mas não com quem fala mais alto. Ele fala com aqueles que se entregam de verdade. Você pode estar aí agora, pensando que não sabe orar, que não entende a Bíblia, ou que não é digno de ouvir a voz de Deus. Mas deixa eu te dizer algo, de alma para alma. Deus não busca performances, Ele busca entrega. Ele me deixou voltar, não para julgar, mas para alertar. Porque enquanto você continuar esperando que alguém interprete Deus para você, vai continuar sendo alimentado por versões distorcidas da verdade. E é por isso que tem gente com 30 anos de igreja, com a alma seca, a vida estagnada e um vazio que nenhuma campanha resolve. Nem todo pregador fala em nome de Deus, mas Deus ainda fala. E Ele fala com aqueles que têm coragem de ouvir o que não querem. Hoje eu não sigo placa, não sigo moda gospel, não sigo celebridades do púlpito. Eu sigo a verdade, mesmo quando ela me tira do chão, mesmo quando ela me faz sofrer, porque só a verdade salva. E só quem já morreu verdadeiramente sabe o que é viver de novo com propósito. Eu morri, vi e voltei para contar. Mas você ainda tem a chance de ouvir antes que seja tarde demais. Quero te deixar com uma única coisa que me sustenta até hoje, algo que Jesus me fez ver com clareza enquanto ainda estava entre a vida e a morte. Está escrito em João 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas escute bem, libertação não vem sem dor. Ela só vem quando você para de fugir da verdade e começa a viver por ela. Eu não voltei para me promover, não voltei para convencer ninguém. Eu voltei para avisar. Porque se ao menos uma pessoa acordar com isso, então minha vida, minha morte e tudo o que aconteceu depois não foram em vão. Se isso tocou seu coração, se inscreva aqui no canal. Não por mim, mas porque há muito mais por vir. O que vem a seguir pode ser exatamente o que você está tentando ignorar. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda quer ouvir. Então não deixe isso morrer. A verdade dói, mas também desperta. Muito obrigada por assistir até aqui.
Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.